Olá, amigos do G1, tudo bem? A dica que a gente traz aqui para vocês é uma dica muito importante sobre um tema de uma abrangência muito grande que vem sendo muito cobrado nos grandes exames vestibulares. O tema são as grandes mudanças climáticas globais que vêm sendo constatadas de algum tempo para cá. Este tema está sendo cada vez mais debatido e revisto, porque originalmente se falava muito em aquecimento global ou até em efeito estufa, e hoje se sabe que o processo de modificação nas características do clima global vai muito além do aquecimento ou do simples efeito estufa. Há uma série de fatores associados e muitas vezes até casos de regiões onde as temperaturas vão diminuir e não aumentar. Por isso a terminologia mais atual, mais utilizada pelos cientistas, é mudanças climáticas globais ao invés de aquecimento global ou efeito estufa. Aquecimento global e efeito estufa vão ser vistos então como fatores das mudanças climáticas. Então, o que é exatamente o tal efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural importantíssimo que acontece no planeta Terra e em outros planetas do sistema solar, que está ligado à existência de uma grande camada de gases que envolve o planeta Terra. Esta camada é muito importante, ela tem dois papéis fundamentais para que a vida se desenvolva no nosso planeta. O primeiro papel, bloquear parte das radiações solares que entrariam em excesso na nossa Terra, na nossa superfície, ampliando muito a temperatura. E segundo, impedir que todo o calor recebido de dia seja perdido para a atmosfera à noite. Se nós não tivéssemos este efeito estufa de origem natural, que já ocorre no planeta naturalmente, nós teríamos uma oscilação térmica muito grande, teríamos temperaturas extremas no verão, durante os dias, e teríamos uma queda muito brusca durante o período da noite. Então o efeito estufa é um efeito natural que ocorre pela existência destes gases, que são o dióxido de carbono, o metano e principalmente o vapor de água. Qual é o problema? Quando é que passou-se a falar em efeito estufa como um problema? A partir do momento em que as intervenções humanas começam a acelerar a formação desta camada de gases que forma o tal efeito estufa. Então a grande questão, o grande problema é o agravamento da camada, a ampliação desta camada estufa com as intervenções humanas. E quais são as intervenções humanas que principalmente têm contribuído para isso? Em escala mundial, a maior fonte de poluentes, aí, de gases que vão acelerar o efeito estufa e causar as mudanças climáticas, nós teremos a queima dos combustíveis fósseis, principalmente por conta das grandes frotas automotivas e mesmo das matrizes energéticas, baseadas em combustíveis como petróleo, carvão e outros hidrocarbonetos. No caso brasileiro, a principal fonte de emissão são as queimadas. O Brasil, a partir da expansão da sua fronteira agrícola, avançando sobre a Amazônia, utilizando-se de queimadas, emite um volume muito grande de gases estufa. E, finalmente, a pecuária, em escala mundial, com as emissões de metano, que é um gás com potencial estufa muito maior do que o próprio dióxido de carbono. Os resultados, então, desta situação é que nós vamos ter um processo de mudanças climáticas no planeta que normalmente está associado ao aquecimento global, ou seja, ao aumento da temperatura média da superfície terrestre. Quando isso acontecer, são previstas várias consequências catastróficas na agricultura, nos sistemas de produção e principalmente o degelo das áreas glaciares, os polos, aumentando o nível dos oceanos e podendo causar grandes tragédias. Além disso, há muitos outros efeitos ainda desconhecidos que começam a ser estudados e nem sempre estão relacionados a aquecimento, às vezes estão relacionados também a resfriamento de certas parcelas do planeta. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado.